O nosso Mais Vida tá no ar e que alegria, hein, ter você aqui com a gente nessa noite de sexta-feira. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Dani Pink, boa noite para você aí de casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso Mais Vida. Aliás, bem-vindo ao nosso programa para curtir juntos já o comecinho do final de semana. Sexta-feira é aquela história. Sextou, já começa o final de semana junto com a gente aqui no nosso Mais Vida com assuntos para lá de especiais, né, Dani? É isso mesmo, Fábio. Olha, eu já quero contar para você aí de casa sobre os assuntos de hoje. Nós vamos receber a psicóloga Verusca Gendorf num bate-papo a respeito das emoções e sentimentos das pessoas diante dos últimos acontecimentos. Como não perder a calma, né? A preocupação extrema pode afetar a nossa rotina? A gente vai discutir estas e outras questões com a doutora. Pois é, e muita gente pediu e nós vamos trazer hoje aqui no nosso programa informações sobre como tirar a dupla cidadania. Fica ligadinho para acompanhar a nossa entrevista com o CEO da RSDV e AVV, o Domênico Morra, Renato Lopes. Vai ser imperdível e você vai poder fazer a sua pergunta. Claro, já vai mandando a sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, tá aqui na telinha, hein, ó, DDD 11 950 33 6870, 950 33 6870. Não esqueça de colocar o seu nome e também de qual parte do nosso país você está acompanhando o Mais Vida, tá? Você pode mandar uma pergunta, o seu comentário, um depoimento, a sua participação é muito importante pra gente. E se você é daqueles que gosta de ficar conectado, não esqueça que no Instagram da Rede Vida nós acabamos de postar uma foto e você pode comentar lá embaixo também. Pois é, e a gente começa o programa de hoje falando sobre a saúde das crianças, gente. O período escolar já começou e com ele é comum os pequenos apresentarem quadros frequentes de infecções virais. Mas por que será que isso acontece, hein? Pois é, para nos orientar sobre como prevenir essas situações, a gente recebe agora a médica otorrinolaringologista, a doutora Milena Costa. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Mais Vida dessa noite. Doutora, bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Bom, volta às aulas, sempre uma tortura para os pais, vamos dizer assim, né? Porque as crianças ficam lá muito doentes, né? Com muitas viroses e gripes e etc. Por que isso acontece tanto, doutora? Sim, é uma verdade. O início das aulas começam as dores de cabeça dos pais. Existem alguns fatores dentro do ambiente escolar que favorecem a transmissão dessas doenças, tá? Eu vou elucidar algum deles para vocês. Então, os ambientes escolares tipicamente são fechados. Então, são salas de aulas e o assunto é hoje até bem conveniente, né? A aglomeração facilita a transmissão de doenças, principalmente virais, né? Então, os alunos ficam próximos. Então, um aluno que tosse pode infectar diversos alunos que estão ao redor. Muitas vezes a ventilação dessas salas não são adequadas, ou por má ventilação, mau projeto, ou também por ar-condicionado. Muitas vezes as salas são fechadas, o ar-condicionado o tempo inteiro circulando aquele ar, isso favorece também. As crianças, tipicamente as crianças menores, elas não têm os hábitos de higiene totalmente estabelecidos. Então elas colocam objetos na boca, elas não sabem ainda como lavar as mãos, elas não sabem que não pode falar muito próximo, que não pode lamber o dedinho do amigo, né? E isso é muito comum entre as crianças, principalmente as crianças pequenas, né? E a imunidade delas não é 100% solidificada. Elas não são totalmente vacinadas ainda, elas não tiveram o contato com o número de vírus que nós adultos já tivemos. Então, essa conjuntura de fatores faz realmente com que o período escolar seja um período de muita transmissibilidade. Doutora, quais são as infecções assim, mais graves que uma criança pode pegar?
Hoje, pensando em doenças infecto-contagiosas, né, existem muitas doenças graves, mas que não estão relacionadas com a infecção interpessoal, né? O sarampo é uma doença infecto-contagiosa que pode ser bastante grave, ela é altamente transmissível. E nós tivemos aí recentemente um surto enorme de sarampo. Até a gente fala pouco hoje sobre ele por conta, né, de outras viroses que vieram a seguir, mas o sarampo é uma doença que pode ser muito preocupante e grave. A meningite é outra doença muito grave que a gente teme muito entre as crianças. Entre outras, existem diversas infecções bacterianas que podem ser brandas em algumas crianças, como as doenças pneumocócicas, pelo pneumococo, que é um tipo de uma bactéria, mas que pode causar meningite, pode causar pneumonia, pode causar casos graves em outras crianças. Bom, a gente está falando tão pouco dessas doenças por conta do coronavírus que tomou o mundo literalmente, né? Então a gente gostaria de saber quais as suas recomendações com relação ao coronavírus. Sim, o coronavírus chegou de uma maneira super agressiva, né? Acho que nem tanto agressiva, mas muito transmissível, né? Atingiu um número enorme de pessoas num período muito curto de tempo. Então é importante a gente elucidar alguns fatores sobre o coronavírus, até para a gente conseguir explicar as recomendações melhores. O coronavírus é um vírus altamente transmissível. Então a gente sabe hoje que uma pessoa infectada, ela é capaz de transmitir para 2 a 3 pessoas. Então é esse o número e é um número relativamente alto, né? Então a gente espera que um número grande de pessoas vão ser sim infectadas. A boa notícia é que o coronavírus é um vírus que tem uma baixa taxa de mortalidade, né? Ela afeta poucos jovens, os adultos sadios e ela afeta mais os idosos. Então hoje as recomendações são muito voltadas, baseadas nessas evidências que nós temos. Então, lavar as mãos constantemente, passar álcool gel, evitar aquele beijinho que a gente costuma dar, principalmente a nossa cultura. Nós vamos ter que fazer um isolamento social, nem que seja temporariamente, para que a gente evite esse tipo de contato. Então, o beijinho, o aperto de mão, o abraço, isso tem que ser evitado, né? Isso para uma população em geral. Falando em pessoas que estão doentes, com sintomas gripais, aí é um pouco diferente. A gente tem que adquirir outros hábitos um pouco mais rigorosos, como o uso da máscara, né? A pessoa que está gripada, ela coloca a máscara para que quando ela tossir ou espirrar, ela não espalhe aquelas gotículas no ar. Então, o uso da máscara, o isolamento social, a quarentena que a gente chama, vai ficar em casa, não vai ter contato, principalmente com os idosos. Então é com eles que nós temos que ter cuidado. Então se tem idoso em casa, se tem idoso com diabetes, pressão alta, alguma doença associada, a gente tem que evitar ao máximo, eles devem ficar realmente resguardados em casa. Esses são os principais cuidados que o Ministério da Saúde está realmente nos orientando. Pois é, além do coronavírus, que a gente também não pode esquecer daquelas outras que são as mais comuns. Quais são elas e como que a gente identifica essas infecções no dia a dia, por exemplo, das crianças? As infecções respiratórias são as mais comuns, né? Então nós temos diversos subtipos de vírus que causam. Mesmo nessa época de verão, a gente tem uma... Não é o pior período, mas nós temos sim transmissão. Justamente por a gente ficar próximo. Tem pessoas que vão viajar para o exterior e que trazem, né? Então, pessoas que foram no inverno para o hemisfério norte e retornam, podem retornar com o vírus da influenza, entre outros, né? Então, é menos comum, mas ele acontece. Então, os resfriados e as gripes sempre é o mais comum, né? Mas existem das outras infecções que nós podemos falar também, né? O sarampo, como eu já mencionei, a catapora, a varicela, né? A cachumba. Então, nós temos diversas doenças que também podem ser transmitidas até mesmo no período escolar. Durante as férias, as crianças acabam ficando mais em casa, na casa da vovó. O contato com as pessoas é um pouco limitado, são aqueles conhecidos de sempre ali.
quando as aulas voltam, o contato com as pessoas aumenta, pessoas diferentes, novos professores, novos amiguinhos, pais de amiguinhos. Esse aumento no número de pessoas ali é um fator que contribui para que elas fiquem tão doentes assim? Sim, com certeza. À medida que você tem mais exposição, você fica mais exposto e pode sim pegar mais dessas gripes e resfriados e outras doenças infecto-contagiosas. Uma outra situação que a gente vê bastante é quando a gente tem a volta às aulas, principalmente no recesso, as escolas costumam fazer aquelas famosas reformas, né? Então, quebra tudo, arruma tudo, deixa tudo bonitinho para a hora que voltar. E muitas das vezes não conseguem terminar o cronograma de obras. E aí vem aquele contato dos pequeninos com relação, por exemplo, aos produtos químicos, aos produtos utilizados na construção. Isso pode acarretar em algum tipo de infecção, algum tipo de problema para as crianças, doutora? Sim. Todos esses produtos químicos e tóxicos, eles são irritativos para a nossa via aérea, principalmente dos pequenos, né? Então, idealmente, esses períodos de reforma e a tinta, todos aqueles produtos que nós usamos que têm o cheiro muito forte, eles são irritativos para a via aérea da criança. Não chega a ser enquadrado num quadro infeccioso, né? Não entra nesse critério, mas é sim um fator de risco para que a criança fique com o nariz escorrendo, fique espirrando e tenha sintomas de rinite irritativa. Doutora, lembrou muitíssimo bem que as crianças ainda não têm os hábitos de higiene tão bem formados, não têm ainda muita noção do que pode ou não pode fazer. Como é que a gente pode fazer, ajudar os pais em casa, né, a introduzir esses hábitos de higiene? A melhor forma é a rotina, né? A criança ela precisa fazer parte de uma rotina e de maneira lúdica e explicando, ensinando como lava a mão, faz uma brincadeira, inventa uma musiquinha, mas o mais importante é o exemplo dentro de casa, então os pais têm que fazer as crianças fazerem, as escolas idem, e é dessa forma que a gente vai criando a cultura realmente de fazer esse procedimento todos os dias. Muito bem. Doutora, qual a importância do nosso sistema imunológico, já que a gente está falando tanto dele, né? Já que as crianças, especialmente aí com menos de 4 anos, ainda não estão com esse sistema tão bem formado, são mais suscetíveis aí a um montão de vírus. É isso mesmo. Existem os dois extremos de vida, onde o nosso sistema imunológico ainda, no caso das crianças, não está ainda completamente formado e no caso dos idosos está mais comprometido. Então, realmente, as crianças até 4 anos, elas vão aos poucos desenvolvendo o sistema imunológico. Então, aos poucos, elas vão tomando as vacinas necessárias. Então, elas não tomam todas as vacinas ao mesmo tempo, elas vão tomando gradativamente, né? E com isso, vai estimulando o sistema imunológico a produzir os anticorpos necessários. E também elas vão sendo expostas gradativamente a infecções virais bacterianas, que faz também com que o sistema imunológico crie e adquira a força necessária para a vida adulta. Uma coisa que eu queria perguntar, doutora, é que às vezes a criança fica doentinha várias vezes. De acordo com a frequência que ela fica doente, a gente tem que espaçar a ida dela à escola? Como que fica essa relação das infecções ou da frequência das infecções com a ida à escola? Isso é um ponto muito importante e muito individualizado de acordo com cada criança, né? A verdade é que a realidade hoje é que as crianças vão para a escola mais cedo do que elas iam antigamente por conta, né, as mulheres hoje trabalham muito mais do que elas trabalhavam antigamente, as crianças vão cada vez mais cedo para a escola. E, como a gente já comentou aqui anteriormente, elas ficam sim mais doentes. Então, existem alguns casos, isso é muito individualizado, né, com a família, com o médico pediatra ou o médico que trata da criança. Existem alguns casos, sim, onde tem que se pesar o custo-benefício de manter a criança realmente na escola. A gente já tem diversos trabalhos científicos que já conseguem, já nos garantem que a ida da escola, da criança precoce à escola, aumenta sim o número de infecções de vias aéreas. Então, aquela criança que toma antibiótico atrás de antibiótico, ou que está sempre com febre, está sempre com o nariz escorrendo, né, tá tendo dificuldade de desenvolvimento, aí tem que pesar realmente a necessidade e a prioridade dela ir para a escola.
Com a volta às aulas, tudo muda, inclusive a rotina de alimentação e a rotina de sono. Isso também é um fator que influencia? Muito, muito. Nós somos extremamente dependentes do nosso sono e da nossa alimentação. Então, é muito importante, estando de férias ou indo para as aulas, é muito importante uma alimentação adequada. Então, e é difícil muitas vezes para as crianças a gente conseguir introduzir vitaminas necessárias, fazê-los comerem legumes, verduras, frutas. É um processo difícil para quem é mãe, pai, avô e cuida, sabe que é um processo difícil, mas é extremamente importante. Esse balanço do sono, a criança dormir bem, se alimentar bem, reflete muito no sistema imunológico, sim. Como que o pai sabe que uma criança adquiriu infecção? Tem aquelas que são silenciosas e demora para os pais descobrirem? Na maioria das vezes, existe um leque enorme de doenças infecciosas, mas, de modo geral, existem alguns sintomas, alguns sinais de alerta, né? Então, febre é uma delas, né? A criança normalmente fica com uma prostração, então ela fica mais desanimada, fica mais quietinha. Existem também aquelas onde aparecem as manchinhas no corpo, né? Isso também é muito comum nas doenças virais, principalmente. Então, são esses sintomas que guiam a vasta maioria das viroses, mas existem outras, né? Existem a diarreia, né? Existe a coriza, a dor de ouvido. Então, dor também é um outro fator muito importante para as crianças que levanta um alerta de que alguma coisa tá indo para o caminho errado. Apesar de todas as campanhas feitas na televisão, na internet, enfim, todos os meios existentes aí de comunicação, muitos pais pulam a vacinação. Ou esquecem, ou deixam de dar e falam, mais para frente eu dou. Qual a importância da gente manter a carteirinha de vacinação em dia? É muito importante. Então, existem aqueles pais que esquecem e também existem outros que optam também por não... Que acham, eu vou dar a vacina, meu filho vai ficar doente, né? Ou que optam por não oferecer a vacina, mas isso traz um dano público, na verdade, porque... Nós vimos com o sarampo, que era uma doença que já tinha sido erradicada no nosso país, voltou com toda a força, né? Então é muito importante, porque é através da vacinação que a gente vai pegar essas doenças graves, a gente vai de maneira segura introduzir no organismo da criança para que ela produza anticorpos para não desenvolver a doença e também não transmitir para os outros. Então a vacina é a maneira que nós temos de fazer o controle realmente dessas doenças que podem causar danos enormes para a população. Além da vacina, quais seriam as dicas que você poderia dar para os nossos telespectadores aí, para que as crianças, pelo menos, que se não conseguirem evitar, pelo menos que consigam diminuir a possibilidade de se expor a infecções? Então, lavar sempre as mãos, passar álcool se não tiver a disponibilidade para lavar as mãos, né? Evitar ambientes de grande aglomeração, se tiver resfriado, se tiver com aquele sintoma de febre, ficar em casa, porque isso pode realmente transmitir para outras crianças. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, isso tudo em conjunto ajuda bastante e diminui sim o número de infecções. Muito bem, doutora, a gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa, tirando várias dúvidas aqui com a gente. E olha, quem quiser entrar em contato com a doutora, vamos colocar aqui no vídeo, né, para tirar mais dúvidas. O Instagram, @doutoradra.Milena Costa, e no Facebook você pode curtir a página Doutora Milena Costa, como está aparecendo aqui no vídeo para vocês, tá? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer. Pois é, gente, no próximo bloco você tira todas as suas dúvidas sobre como obter dupla cidadania. O CEO da RSDV e AVV, Domênico Morra, Renato Lopes, traz pra gente o passo a passo desse processo. E você já pode ir mandando a sua pergunta, o seu assunto, a sua dúvida, o questionamento, enfim, a sua mensagem pelo nosso WhatsApp ou pelo Instagram, não esqueça. A gente vai pro intervalo muito rapidinho e volta já já. Fica com a gente.